Boa noite, doutores, boa noite, doutoras. Mais uma aula nossa, telepresencial, né? Uma aula ao vivo, online, mas ao vivo. E hoje nós pretendemos falar com vocês sobre a sucessão das partes e a sucessão dos seus procuradores. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, neste exato momento, ok? Tela devidamente compartilhada. E vou abrir aqui o nosso slide da aula de hoje. Está aqui, sucessão das partes e de seus procuradores. Pessoal, na aula passada nós falávamos lá dos artigos 103 ao artigo 107. Falamos sobre os procuradores, direito dos procuradores, enfim, e assim por diante. E a nossa aula de hoje vamos falar aqui do artigo 108 ao artigo 112, que é sobre a sucessão das partes e dos seus procuradores. Tá? Então está aqui a nossa tela. Lembrando que esse material vou disponibilizar para vocês, né, juntamente com o material da aula anterior, lá no portal do aluno, e vou disponibilizar essas aulas lá no meu canal no YouTube para que vocês possam assistir, e aquele colega que eventualmente não está podendo assistir nesse momento, vai poder assistir posteriormente. Sucessão das partes de seus procuradores. Pessoal, primeiramente, né, conforme eu havia dito para vocês aqui, esta matéria ela está inserida no Código de Processo Civil ali no artigo 108 ao artigo 112, tudo bem? E a sucessão das partes não se confunde com substituição processual, ok? A sucessão das partes ela ocorre quando um litigante, uma das partes, sai do processo e uma outra entra em seu lugar, tudo bem? Já na substituição processual não há troca de partes, mas sim um que vai postular em juízo defendendo interesses de outro, defendendo interesses alheios, tudo bem? Isso é o que a doutrina nos traz como diferenciação sobre sucessão e substituição processual. Nós temos logo no início do artigo 108 que é possível as partes modificar de forma voluntária a sucessão dentro do processo, desde que isso ocorra de forma consensual entre todos os envolvidos. Então, olha lá o que o artigo 108 nos fala. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos previstos em lei. Então, veja, primeiramente, para que ocorra essa sucessão voluntária, é necessário, é obrigatório que exista previsão legal para essa autorização. Por quê? Depois que a parte é devidamente citada no processo, ocorre o que chamamos de estabilização processual. O que seria isso, professor? Significa que o processo não pode ser alterado no curso, até porque senão nós não teríamos a segurança jurídica necessária. No momento em que ocorre a citação do réu dentro do processo, esse processo ele se estabiliza. E em razão dessa sua estabilização, essa estabilidade processual, não é permitido, ressalvado hipóteses legais, ok? Existem exceções, mas em via de regra não é permitido que ocorra alterações das partes do processo. Tudo bem? É lógico que, como eu disse, existem algumas exceções, entre elas o artigo 109, parágrafo único, é uma delas, que nós já vamos estudar daqui a pouco. Tudo bem? Tranquilos? Antes da citação, antes de ocorrer a citação propriamente dito, essa sucessão, essa alteração das partes pode ocorrer livremente. Tudo bem? Por quê? Porque não ocorreu ainda este efeito denominado estabilidade, estabilização processual. Tá? O artigo 109, ele tem um caput e 3 parágrafos, ele nos dá o seguinte: a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos,
a título particular, não altera a legitimidade das partes. Pessoal, primeiramente, no momento em que inicia-se um processo, tudo bem? E a parte ré é devidamente citada, ocorre o que eu acabei de mencionar para vocês, a estabilização dos autos, né? Estabilização processual. Por mais que a parte contrária decida vender, transferir, ceder aquele objeto litigioso, ainda assim ela continuará a responder pelo processo, mesmo não estando mais com a posse daquele bem. Exemplo: decida ingressar com uma ação de reivindicação, uma ação reivindicatória, né, de propriedade. Tenho a propriedade de um determinado bem, mas não tenho a posse. Decido reivindicar esta posse dessa minha propriedade. Quem supostamente está com a posse dessa propriedade é o seu Vilmar. Então eu entro com esta ação reivindicatória contra o seu Vilmar, ok? O seu Vilmar é devidamente citado. Como não existe nenhuma decisão ainda sobre o caso em específico, não existe nenhuma impossibilidade jurídica de que ele venda ou transfira este bem, ele decide vender este bem, transferir este bem a uma terceira pessoa, se chama Fernando. E aí você vai falar, professor, beleza. O seu Vilmar não está mais na fazenda, como que agora ele vai se manifestar sobre algo que não é mais de sua propriedade, não é mais de sua posse? O artigo 109 deixa muito claro que, por mais que ocorra alienação, o que é alienar? Vender, ceder, transferir, ok? Por mais que ocorra alienação da coisa, não altera a legitimidade das partes. Significa, em outras palavras, que o seu Vilmar ele vai continuar no processo, defendendo interesses que não são mais dele. Por quê? Porque ele não está mais com a posse da coisa. E aí você vai perguntar, professor, mas e aí, e o Fernando? O Fernando, se ele quiser, ele vai poder ingressar no processo, defendendo seus interesses na qualidade de um terceiro interessado, ok? Mas ele não é a parte no processo. Quem é a parte é o seu Vilmar. Por quê? Porque o artigo 109 deixa bem claro que mesmo que ocorra a venda ou a transferência do bem, a legitimidade não se altera. Parágrafo 1º. Já vou explicar isso depois de novo para vocês, tá? Vou aprofundar um pouco mais nos próximos slides. Parágrafo 1º. O adquirente ou cessionário, né, o comprador, ou aquele que recebeu por cessão, não poderá ingressar no juízo sucedendo o alienante ou cedente, sem que consinta a parte contrária. Então, vamos lá. Ingressei com a ação reivindicatória contra o seu Vilmar, reivindicando a propriedade, falando que a propriedade é minha e eu quero tomar posse dessa fazenda, ok? O seu Vilmar vendeu para o Fernando. O Fernando vem no processo e fala, excelência, eu que comprei a briga, essa propriedade agora é minha, comprei o seu Vilmar, eu quero que ele saia do processo, porque eu que vou assumir a bronca. Nossa, professor, mas o Fernando faria isso? Pessoal, o que mais tem são pessoas como o Fernando, tá? Nessa área de direito agrário, direito possessório. Por quê? Porque muitas vezes eles compram essa propriedade num valor muito aquém do mercado. Por quê? Porque existe alguma demanda, existe algum litígio sobre o assunto e muitas pessoas não querem, né, se incomodar com o processo, e inclusive existe a possibilidade de perda, né, existe o risco do processo. Então decidem muitas vezes, entre aspas, se livrar desse bem, mesmo que por um valor muito menor, mas para não ter incômodo algum, ou muitas vezes até mesmo pela necessidade. Tá? Então é muito comum nessa área, né, de direito agrário aí, nós vemos situações de pessoas comprando posse, né, e assumindo a briga judicial lá sobre a ação de reivindicação, a ação de reintegração, entre outros, tá? O Silvio está dando risada ali porque é verdade, né, Silvio? Vê muito isso, né? Olha lá. E aí é lógico, né? Assume também o peito, né? Tem que ver se ele tem peito de aço, né, Silvio Mar? Aqui no Mato Grosso ainda tem muito isso, né? No Pará, muito mais, né? Mas no Mato Grosso ainda tem.
E aí, nessa situação, o Fernando comprou lá a fazenda do seu Vilmar e ele assumiu o processo. Ele entrou, então, no processo e disse, falou, olha, Excelência, eu agora sou parte do processo, requer que o seu Vilmar saia e vou sucedê-lo, vou realizar a sucessão aqui dentro do processo. O juiz somente vai poder conceder essa sucessão se eu, que sou o autor do processo, concordar. Então, é isso que o parágrafo 1º está nos dizendo, que é uma exceção, inclusive, do que nós havíamos dito anteriormente, do artigo 108. A lei permite que, caso o Fernando queira, e o seu Vilmar, obviamente, né, aceite, e eu concorde com isso, né, nós vamos ter aqui o que denominamos de sucessão voluntária, porque o Fernando voluntariamente está sucedendo o seu Vilmar, vai ser autorizado pelo texto de lei. Tá bom, professor, mas acontece muito isso? Acontece. Principalmente, torno a dizer, em demanda sobre disputa de imóveis, tudo bem? Geralmente imóveis rurais. Tá? Acontece muitas situações como essa. Agora, eu, Édilo, autorizar um terceiro a entrar no lugar do seu Vilmar, eu vou ter que analisar muito bem o caso concreto. Porque muitas vezes, para mim, não é vantagem. Então, eu vou fazer uma análise processual e verificar, é vantagem? Vamos imaginar que, em razão dessa demanda, eu estou também reivindicando eventuais perdas e danos. E eu faço uma leitura que o Fernando tem muito mais patrimônio, muito mais ativos do que o seu Vilmar. E a possibilidade de êxito da demanda é grande. Então, em havendo possibilidade de êxito e a pessoa que vai suceder, entendo que é uma pessoa com maior poder patrimonial, posso, nessa situação, por exemplo, autorizar a sucessão. Porque, veja, estou fazendo a leitura a meu favor. Agora, se eu fizer a leitura que, por exemplo, o Fernando é um laranja, uma terceira pessoa, que o seu Vilmar está tirando o nome dele para botar em nome do Fernando para rolo. Inclusive, está desmatando a terra, vai dar dano ambiental, enfim. Ele está, entre aspas, ligou o F, né? Ligou o F aí com relação à área e ele quer o quê? Tirar o nome dele e colocar o Fernando, que é um laranja. Eu, como autor do processo, vou autorizar isso? Vou autorizar que ocorra essa sucessão? Claro que não. Para excelência, não concordo com essa sucessão e aí vou explicar os meus motivos. Tranquilos? Ok? Veja que é necessário que a parte contrária, que no caso sou eu, o autor, autorize. Professor, pode ocorrer o inverso? Pode também. Pode ocorrer o inverso do autor querer ser alterado, né? E aí é necessário que o réu consinta. Tranquilos? Parágrafo 2º. Os adquirentes ou cessionários, o adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou do cedente. Então, veja, na situação em que o alienante, quem que é o alienante não, o adquirente, quem que é o adquirente? O Fernando. Ele que comprou a fazenda do seu Vilmar, que o seu Vilmar é o alienante, ok? O adquirente, Fernando, se eu não autorizar ele entrar no processo na condição de sucessor, né, ocorrer essa sucessão no lugar do seu Vilmar, ele, Fernando, poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial. Ah, professor, o que é isso? Nós vamos estudar na nossa próxima aula, aliás, na outra ainda. Nossa próxima aula é litisconsórcio, a outra vai ser intervenção de terceiros. Nós vamos estudar lá na intervenção de terceiros que o assistente litisconsorcial ele pode entrar no processo e realizar todos os atos como se parte fosse. Tudo bem? Por quê? Porque ele é uma terceira pessoa interessada no processo. E por esse motivo ele vai poder apresentar a petição, vai poder participar da audiência, vai poder realizar quesitos, perguntas e assim por diante. Tá? Ele vai poder intervir no processo para defender os seus interesses. Tá? Mas o seu Vilmar, como eu não consenti, como eu não autorizei a sucessão, o seu Vilmar vai permanecer no processo. E olha só o parágrafo mais importante sobre esse artigo. Parágrafo 3º.
estende-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. Então, vejam, o seu Vilmar vendeu a fazenda, ele não tem mais a propriedade, não tem mais a posse, inclusive ele não está pouco, ele está pouco se ligando com o processo. Por quê? O processo, ele não tem mais nenhum vínculo, né, entre aspas, com o processo, porque ele já vendeu tudo. Óbvio que ele vai responder ao processo, porque ele é a parte originária. Na minha concepção, foi ele quem invadiu a minha propriedade, é ele quem estava indevidamente dentro da minha propriedade rural. Então, no momento em que ele foi citado, ocorreu aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Ocorreu o fenômeno denominado estabilização processual. Então, ele é parte originária. Por mais que ele venda a fazenda, ele ainda vai seguir nos autos. Só que acontece o seguinte, ele vai pedir a sucessão para o Fernando, eu não vou autorizar. O Fernando ele tem a possibilidade de entrar no processo como um assistente e acompanhar. Mas o Fernando também não acompanha, ele não está nem aí. E aí vem a decisão, obviamente, desfavorável ao seu Vilmar. O seu Vilmar vem a perder, hipoteticamente dizendo, esse processo. E aí o que vai acontecer, professor? O que acontece é que todos aqueles que adquiriram essa propriedade vão receber a mesma decisão. O efeito dessa decisão vai valer para o seu Vilmar, para o Fernando, para o Beto, para o João e assim por diante. Sabe por que isso, pessoal? Porque imaginem vocês a dificuldade de um magistrado em, por exemplo, conceder uma reintegração de posse contra o seu Vilmar. O seu Vilmar vendeu para o Fernando vendeu para o Moisés vendeu para a Patrícia vendeu para a doutora Jane. Como que o juiz vai acompanhar tamanha evolução de transferência de propriedade? Porque aí no momento que o oficial de justiça for lá cumprir a determinação, por exemplo, a Jane vai falar assim, eu não sei, eu não estou sabendo isso aqui, eu comprei de um terceiro, de um quarto, eu sou de boa fé. Meu amigo, aqui é que rolo, é o que mais acontece, Moisés. É o que mais acontece. Rolo de terra é isso. É A que passa para B, que passa para C e vai virando esse ninho aí. O que vai acontecer? A decisão entre as partes originárias vincula obrigatoriamente todos os demais que seguirem. Por uma questão lógica, porque imagine vocês se não fosse válido isso. Como é que nós teríamos a efetividade na decisão? Porque aí seria muito fácil conseguir enganar o magistrado. Então, o processo entre Edno e Vilmar, o Vilmar transfere para um terceiro, acabou. Pronto, como que agora eu vou retomar uma fazenda, retomar um carro, uma moto, se está com uma terceira pessoa? Nunca acabaria, justamente, Fernando, é isso mesmo, nunca acabaria. Como é que nós faríamos isso? Então, o legislador, obviamente, sabendo, né, que existem inúmeras maracutaias, principalmente envolvendo questões de imóveis rurais, ele já deixou bem claro. Por mais que a parte originária tenha vendido essa fazenda, essa chácara, essa propriedade, aquele que adquiriu vai responder sim pelos efeitos da decisão. Beleza? Tranquilos? Sobre o artigo 109 ainda, eu coloquei algumas considerações. Primeira consideração, efeitos da citação. Nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil, quem tiver com o VAD aí, abre lá, por favor, vocês vão ver que a citação válida, pessoal, nós vamos estudar ainda esse semestre, se Deus quiser e nos permitir, né? Se não ocorrer mais nada, né, Moisés? Que tal foi o negócio, né? É Covid, é gafanhoto, é não sei o quê. Rapaz do céu, tá feio o negócio. Mas, enfim, nós vamos estudar sobre citação. O que é a citação? Pessoal, a citação é um ato pelo qual ocorre o que chamamos de triangularização procedimental. É o momento em que o réu toma conhecimento do processo. É a efetivação do princípio do contraditório. Por quê? É nesse momento em que a parte sabe da existência do processo e toma conhecimento dos fatos e dos fundamentos. Tanto é que, em verdade, quando o oficial de justiça realiza a citação, entre aspas, obrigatoriamente ele tem que ler a petição inicial. É lógico, né, Fernando,
que muitas vezes não é necessário, né? Mas o oficial de justiça tem que perguntar, falou, olha, estou com a citação aqui, o senhor gostaria que eu faça, que eu possa fazer a leitura? Aí o cara olha a petição, 45 páginas. Aí o cara olha pro relógio e fala, Fernando de Deus, eu quero almoçar, cara. Não, mas é rapidinho aqui, né? Parece o testemunho de Jeová, né? Eu posso ler um versículo da Bíblia, né? Ah, mas qual que é? Não, é o Salmo tal. Aí você olha lá, 5 páginas de Salmo, né? Então, veja, a situação aqui é a mesma, entre aspas, olha lá, justamente no, 100 mil jurisprudências, né? Imagina, né? Tá doido. Então, entre aspas, o oficial de justiça ele faz a leitura da petição inicial. Fala entre aspas por quê? Bom senso, né? Tá tudo escrito ali, não vai alterar o texto, né? Então, geralmente, o oficial de justiça ele pergunta dessa parte quer que leia, em via de regra fala que não e ele entrega lá. Mas isso é a citação. Inclusive, a citação ocorre uma única vez no processo. Todos os atos que seguirem diante são denominados atos de intimação. A parte somente vai ser intimada, citada ela já foi. Tranquilos? Então, no momento em que ocorre a citação, ocorre o que denominamos de estabilização subjetiva da lide. Em outras palavras, as partes não mais poderão ser alteradas, exceto nas hipóteses legais. Tudo bem? Exceto nas hipóteses legais. Segunda consideração, possibilidade de o terceiro suceder a parte originária. Como eu disse a vocês, é admitido, se a parte contrária permitir, que ocorra a sucessão. É o exemplo que eu mencionei a vocês. Entrei com uma ação de reivindicação, uma ação de reintegração de posse contra o seu Vilmar. O seu Vilmar vendeu essa fazenda, transferiu essa fazenda para o Fernando. O Fernando agora quer entrar no processo defendendo os interesses no lugar do seu Vilmar. Pode? Pode, desde que eu concorde. Se eu não concordar, e aí, professor? Se eu não concordar, olha lá, terceira consideração, discordância da parte. Eu não concordando, o juiz autorizará que este terceiro, no caso o Fernando, ingresse no processo na condição de um terceiro interessado, sendo mais técnico na condição de assistente litisconsorcial, que está lá no artigo 124 do Código de Processo Civil. Ou seja, ele vai entrar no processo como um terceiro e poderá defender todos os seus interesses dentro do processo. Quarta consideração, projeção dos efeitos da sentença em relação ao terceiro. Conforme nós acabamos de explicar, este terceiro, este quarto, este quinto, este sexto, enfim, todas as pessoas que sucederem, né, uma cadeia aí de transferência de propriedade, todos estes vão responder aos efeitos da sentença das partes originárias. Tudo bem? Ah, professor, mas volta a dizer, sou um terceiro de boa fé. Pouco importa. Você vai poder exercer o seu direito, ok? De ressarcimento de danos quanto ao seu alienante imediato. Ah, professor, eu estou sendo prejudicado porque eu comprei a fazenda, comprei esse carro, comprei essa moto, imaginando que estava tudo certo. E agora sou surpreendido com uma busca e apreensão. E agora? E agora que é o seguinte, essa busca e apreensão é válida e você terá direito de uma ação regressiva, de uma ação de ressarcimento contra aquela pessoa que lhe vendeu o objeto, que lhe transferiu e assim por diante. Porque acontece muito isso, viu? Muito, muito mesmo, mais do que vocês imaginam. Tá? Não só em propriedades rurais, mas também em bens, carros, caminhões. A pessoa vendi para o Fernando. Fernando não me paga. Olha só, eu vou criar um desenho aqui, ó. Vou fazer aqui anotar. Olha só, vou criar aqui, ó. O A vendeu o carro para o B. O B não pagou. O B não pagou. Ó, vou colocar aqui, ó. Cifrão X. Não pagou. O C, por sua vez, vamos evoluir aqui. Vamos imaginar que é um Civic, ok? Valor de R$ 80.000. O A vendeu para o B não pagou.
O B, por sua vez, muito esperto, muito malandro, vende o carro para o C. Olha só, vendeu o carro para uma terceira pessoa e recebeu. O A, por sua vez, vem no seu escritório e fala, doutora, eu vendi o carro, o cara não me pagou, inclusive estou sabendo que já está na mão de um terceiro. Eu quero meu carro de volta. Beleza? Você vai lá e entra com um processo contra o B e pede uma ordem de busca e apreensão do veículo com quem quer que se encontre. Ou que pode até estar com o Papa esse carro. Você vai reaver esse veículo. E aí o juiz vai lá e dá uma ordem de busca e apreensão, uma ordem de reintegração lá deste veículo, ok? Reintegração deste veículo. E o C fica a ver navios. Ele fica sem o carro e sem o dinheiro. Professor, mas os efeitos dessa decisão de A e B pode afetar o C? Pode. Artigo 109, parágrafo 3º. A decisão proferida entre as partes originárias é, por sua vez, estendida ao adquirente ou cessionário. Aí você vai falar, professor, mas e aí? O que o C faz agora? O C pode ingressar com uma ação de perdas e danos, uma ação de indenização, né? Contra quem? Contra o B. Porque o B recebeu o dinheiro e lhe vendeu um veículo que estava com uma ordem de busca e apreensão ou um veículo que não estava devidamente quitado. Inclusive, aqui cabe a perdas e danos. Se comprovar que, por exemplo, o B teve prejuízo a maior por conta disso, né, o C teve prejuízo maior por conta disso, cabe ao B indenizar todos estes prejuízos. Terceiro de boa-fé, perfeito. Porque neste caso, sim, o C é um terceiro de boa-fé. Mas ele não é um terceiro de boa-fé a ponto de tomar o carro do A. É isso que eu quero que vocês entendam. Olha só, mas veja, neste exemplo hipotético, o carro ainda está no nome do A. Agora vamos imaginar que o A foi tão bonzinho que vendeu o carro e transferiu o carro para o B. Transferiu, tá lá, transferência do carro. E o B, por sua vez, transferiu o carro para o C. Pode o A agora reaver esse veículo? Não pode. Nessa situação ele não pode. Por quê? Porque, pessoal, no momento em que ocorre a transferência do veículo, transferiu a propriedade. Transferiu a propriedade. O A não é mais dono. Ele pode ter ali o direito assegurado a uma indenização, a perdas e danos e assim por diante. Mas sobre aquele objeto, ele não pode dar ordem de busca e apreensão. Ele não pode dar ordem de reintegração de posse, se for o caso. Por quê? Porque ele transferiu a propriedade. Entenderam? Acontecem muitas situações como essa. O cara chega no escritório, doutor, então eu vendi o carro, mas ele não me pagou, eu quero reaver o carro. Posso? Pode. Como é que tá o carro? Não, eu já transferi. Opa, complicou. Dificultou. Nós vamos poder ingressar com uma ação de execução, pedir um arresto, um sequestro para garantia de recebimento, mas a reintegração eu não consigo mais, porque já ocorreu a transferência. E se já está na mão de um terceiro ou um quarto pessoa? Um terceiro de boa-fé? Vocês estão entendendo? Então, professora, mas e aí? E aí que nessa situação eu não recomendo que ocorra a transferência, a não ser que você transfira a propriedade, mas grave uma cláusula dentro lá do veículo, como é que é o nome? Como é que é o nome dessa cláusula para você reaver o veículo? Alguém lembra? Eu vou lembrar daqui a pouco eu falo para vocês. Mas existe essa possibilidade de você gravar dentro do próprio documento, junto ao Detran, uma cláusula para você reaver este veículo caso não ocorra o devido cumprimento deste contrato. Pessoal, falta 1 minuto aqui para encerrar a aula. Eu vou encerrar aqui e eu vou retornar de onde nós estamos e eu vou lembrar a palavra aqui para dizer para vocês, tá bom?